Debate Regional. Muito bem, gente, uma ótima tarde para você, chegando para mais um debate regional. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Depois do programa do pastor Sergivan, muito bem. Vamos começar o debate regional de hoje. É uma grande oportunidade de tratarmos de um assunto sobre Covid-19 e falando sobre também o assunto de que nós vamos estar falando sobre o momento da vacina contra a Covid-19. Será que estamos avançando? Temos a oportunidade de ter essa vacina até o final do ano? E comigo hoje, no nosso debate regional, está ele, Juscelino Castro, trazendo a sua participação. Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo. Muito boa tarde, José Luiz de Menezes. Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes da Regional 90.3, aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Um abraço a todo o Vale do Jaguaribe que nos escuta e algumas cidades também do Rio Grande do Norte, através do prefixo 90.3, e você, internauta, que também nos assiste pelo Facebook e YouTube da Regional FM, sejam todos muito bem-vindos a mais um debate regional. Muito bem, obrigado, Juscelino, pela sua participação, pela sua presença. E agora, vamos chamar o nosso convidado de hoje, ele que disponibilizou-se do seu tempo neste sábado, inclusive é o aniversariante do dia. Foi ontem, mas vamos comemorar hoje também. Doutor Ranalf, muito obrigado pela oportunidade, pela sua atenção com o debate regional, em especial com a Rádio Regional, para falar de um tema tão atual que é vacina contra a Covid. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Zé Luiz, boa tarde, Juscelino, boa tarde os ouvintes que nos acompanham pela 90.3, pelo rádio e pela internet. É com prazer que nós estamos aqui para falar sobre o momento importante da Covid-19, que é essa expectativa quanto ao aparecimento da vacina no mundo e aqui no Brasil principalmente. Estou à sua disposição para a gente começar a conversar, José Luiz. Muito obrigado mais uma vez. Antecipadamente ou atrasado um dia, mas feliz aniversário, que Deus possa abençoá-lo e lhe dar vida longa entre nós e que o grande arquiteto do universo possa lhe iluminar sempre com essa sua capacidade de ajudar as pessoas com a sua arte, que é a medicina. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre Covid. O senhor sempre fala com o Djalma, aqui pelas manhãs, da importância da prevenção. Covid-19, esse vírus que já é um vírus de uma família, mas que chegou com uma característica diferente. Vamos falar um pouquinho disso, doutor Ranalf. Qual é a visão médica da ciência a respeito de dizer o que é o Covid-19? Boa tarde. A Covid-19 é uma doença, vamos dizer, emergente, que apareceu no fim do ano de 2019 na China, causada por um vírus de uma família já conhecida, que é a família de coronavírus. São vírus responsáveis por infecções respiratórias, por gripes, mas que ela veio, logo que apareceu, demonstrou alguma característica que levou a preocupação a todas as pessoas ao mundo. Ela teve uma capacidade de se expandir muito grande, e tornar-se uma pandemia quando já no fim de fevereiro, começo de março, a Organização Mundial de Saúde decretou que era uma pandemia causada pelo coronavírus, e essa doença foi chamada de Covid-19. Ela, quando começou, pegou todo mundo desprevenido, porque ela mostrou uma característica, vamos dizer, grave, que era provocar mortes, óbitos em pessoas, principalmente pessoas idosas e pessoas portadoras de doença crônica. E foi isso que fez, que preocupou mais a todos os governantes, porque os países não estavam preparados para, vamos dizer, assistir, dar uma assistência a uma doença desconhecida, que se conhecia muito pouco, principalmente em relação ao tratamento
né, e as medidas preventivas, que todas medidas que foram adotadas no mundo, elas nasceram na China. A China foi o primeiro país a dizer que o isolamento social horizontal, lockdown, era muito importante, né, que o distanciamento entre as pessoas e que o uso da máscara também era uma medida muito importante. Então, essas características da doença, ainda hoje, ela é conhecida, todo dia nós temos algo novo sobre a doença, porque tudo era desconhecido e continua ainda muita coisa desconhecida, né? O que está preocupando mais é que até agora nenhum remédio, nenhuma medicação foi descoberta que tenha a eficácia de tratar essa doença, nem no início da doença, nem na forma leve e moderada, como também nas formas graves e nas formas críticas. Algumas drogas já foram descobertas que têm um efeito positivo no caso da dexametasona, que é um corticoide que é usado numa forma crítica da doença, que está comprometendo o pulmão, e ele tem uma ação anti-inflamatória, e isso aí melhorou a perspectiva das pessoas que estão nesse estado de retornarem mais cedo, vamos dizer, diminuindo a mortalidade, como também diminuindo o número de dias da pessoa hospitalizada. O tempo de internação. Doutor Ranulf, pegando aí essa sua explicação a respeito do Covid, de fato, o Covid ele ataca preferencialmente o que no nosso organismo? Porque eu vejo muita questão do pulmão, aí vai uma questão de tem pessoas com a idade, como o senador agora piauiense que faleceu, ele foi falência múltipla de órgãos, aí ele diz que afeta o coração. De fato, esse vírus ataca o quê, doutor Ranulf? Olha, ele ataca a pessoa, né? Ele tem uma preferência pelo aparelho respiratório, né? Então, o primeiro órgão que dá sinal de que a pessoa está acometida da Covid-19 é o pulmão, são os sintomas respiratórios, sintoma de tosse, de febre, indisposição, sintomas gerais, né? E falta de ar, né? Que quando você faz uma tomografia, você já descobre infiltrados com característica de vidro fosco no pulmão, comprometendo, às vezes, grandes áreas do pulmão, e dando, consequentemente, sintomas vamos dizer, de falta de ar, de dispneia, e isso é um sinal, vamos dizer, de gravidade para que você esteja no hospital, independente da idade, para ser acompanhado, ser monitorado, porque ele afeta, o órgão, vamos dizer, que dá o sinal primeiro. Mas a doença mostrou que com a evolução, ela afeta vários outros órgãos. Ela provoca uma cascata de eventos inflamatórios graves que não compromete não só o pulmão, compromete outros órgãos, como o coração, o sistema hematopoético, dando problema de coagulação sanguínea, causando trombos nos microtúbulos e nos vasos pulmonares, mas também em outros vasos, afetando o sistema nervoso central. Então, cada dia que se passa, apresenta os trabalhos são apresentados mostrando de que o vírus ele afeta toda a nossa economia, vamos dizer, todo o nosso corpo, todo o sistema. Mas o primeiro é o sistema respiratório,
que hoje se acha, pensa-se que é uma doença do pneumologista, mas ela é uma doença do médico, né? Quando ele inicia, todo médico tem a capacidade de atender, de orientar e de prescrever o melhor para aquela pessoa. Ok? Ok. Juscelino Castro. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, o senhor já trouxe um mix dessas informações muito interessantes a respeito da Covid-19, principalmente dos ataques ao corpo humano. E o senhor, como especialista na área de pneumologia, gostaria que o senhor falasse, por exemplo, que tem muita dúvida em relação a pessoas que chegam a óbito, por exemplo, justamente por causa do problema maior no pulmão. Dizem até que é necrosado, que chega a um ponto de necrosar o pulmão. Qual é realmente a efetividade desse vírus no pulmão, e onde muita gente, inclusive eu tenho pessoas conhecidas lá em Fortaleza que infelizmente vieram a falecer por ter passado 45 dias, os médicos diziam, da Covid ele ficou bom, mas a sequela que a Covid deixou no pulmão foi que realmente levou esse paciente a óbito. O que o senhor diria em termos de percentuais ou de situação de um paciente acometido da Covid que fica sequelado, principalmente no pulmão? O que é que o senhor pode dizer para a gente? Ô Juscelino e os ouvintes, no início, né, a doença, uma das primeiras medidas que se tomava quando o paciente estava com sofrimento respiratório, vamos dizer, com falta de ar, com dispneia, oxigenando pouco, a primeira coisa era a intubação, né? E depois se foi vendo que essa intubação, com o passar do tempo, ela causava problemas pulmonares irreversíveis, entendeu? Você melhorava da Covid, você melhorava do processo, mas ficava com sequelas graves do pulmão. Hoje você continua fazendo isso, mas não no primeiro momento, né? Você faz já existe até um coração-pulmão artificial, extracorpóreo, que você usa antes de fazer uma intubação efetiva, como se fazia antigamente. E os resultados têm sido melhores, né? As pessoas que foram tratadas há 2 meses atrás, eles tiveram uma orientação totalmente diferente da que está tendo hoje. E isso tem diminuído a mortalidade nas pessoas que chegam a esse estado crítico e que precisam fazer o uso de respiradores mecânicos, porque as sequelas vão ser bem menores. Só são indicadas essas intubações quando há necessidade extrema. E ele já, nessa hora, ele já está usando outra medicação, outros remédios, anti-inflamatórios, como eu falei, a dexametazonas, anticoagulantes, porque essa cascata de eventos que acontece nesse momento são eventos graves que levam a pessoa ao óbito. Então, o que a gente vê é isso. Isso tudo apareceu com o evoluir da doença. Na Europa começou assim, hoje já está diferente. No Brasil começou tratando do jeito outro, hoje já está diferente, né? Por quê? Porque foi se vendo que essas intubações precoces, elas deixavam sequelas e às vezes era quem causava a morte das pessoas. Doutor Ranulf, pegando essa pergunta do nosso amigo Juscelino Castro a respeito dessa questão da intubação e a questão da mutação do vírus. Fala-se muito que o vírus, do que chegou no Brasil e que está circulando hoje, teve uma variação de mutação, uma variação genética. Isso é verdade? Isso tem um quê de fundo de verdade em relação à ciência? O que vocês dizem sobre isso? Olha, uma das características de todos os vírus é a mutação, né? E a mutação, muitas vezes, ela acontece e não traz nenhum problema para a pessoa, né? Aquele vírus sofreu mutação, mas a doença que ele está causando continua sendo com as mesmas características.
Até aqui no momento, no Brasil, o que nós estamos vendo é que as mutações que estão acontecendo, o vírus que afetou aqui no Ceará é diferente do vírus que começou em São Paulo, é diferente do vírus que começou na Amazônia, mas essa mutação não tem, vamos dizer, piorado as características do vírus quanto à sua virulência, quanto à sua capacidade de causar efeitos mais graves na pessoa. Isso, acredito, vamos ver como é que as coisas acontecem no próximo ano, se os vírus vão sofrer mutações que graves, e às vezes a própria vacina que existe não vai ter efeito, e isso ninguém espera. Vamos esperar que essas vacinas que estão em estudo, elas sirvam, e não só para agora, para este ano que está se aproximando, mas que tenham um efeito mais duradouro. Mas isso sempre vai ser no início, que começar a aparecer os casos da Covid-19, eles isolam logo o vírus e vão fazer, vamos dizer, o genoma, o estudo genômico daquele vírus e ver se as suas características continuam as mesmas. Juscelino. Doutor Ronaldo, eu gostaria ainda de continuar aqui, né, pegando essa deixa, já que o senhor é um especialista da área da pneumologia, existe aí, qual é realmente o nível de perigo, por exemplo, para pessoas que sofrem de doenças respiratórias? O senhor já disse muito bem, por sinal, no início, que ataca o homem, né, o ser humano como um todo, mas que se expande para outros órgãos, mas o pulmão também é muito atingido. E as pessoas que sofrem de algum tipo de doença respiratória, como por exemplo, uma rinite alérgica, essas pessoas estão mais fragilizadas junto à Covid, estão mais vulneráveis a serem, como eu poderia dizer, suscetíveis a um grau maior de problema com a Covid, ou não tem nenhuma correlação uma coisa com a outra? Os dados mostram, Juscelino, que as pessoas portadoras de doenças crônicas, cardiovasculares, né, doenças pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiectasia, enfisema, asma grave, são pessoas que têm um risco maior de complicação da doença da Covid-19. Então, essas pessoas, essas é que têm que se cuidarem, porque não dependem da idade. Essas doenças são fatores de risco, independente da idade que você tem. Outro fator de risco é a obesidade, independente também da idade. São fatores que fazem com que você tenha uma forma mais grave da doença e, consequentemente, que o óbito seja muito mais provável do que se você não tivesse. Então, as pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, como bronquiectasias, DPOC, enfisema pulmonar, asma grave, esses têm que ter mais cuidado ainda do que a pessoa que não tem nenhuma doença crônica, porque são fatores de risco para que você, não só a doença, porque as pessoas que têm essas doenças, ela tem a imunidade pulmonar, né, a nível de pulmão é comprometida e, consequentemente, a doença vai ter um efeito muito maior, vai ter, vamos dizer, o vírus vai sentir muito menos, uma defesa muito menor por parte da pessoa e, consequentemente, vai trazer formas graves para aquela pessoa que está acometida da doença. Seriam chamadas as comorbidades, né, o doutor Ranalfo? Quem tem essa facilidade, se o vírus se contaminar, tem bem mais probabilidade de passar por uma situação muito mais grave, não é isso? Isso. A comorbidade mais encontrada, que prevalece mais nesses casos, são as doenças cardiovasculares, entendeu? São hipertensões graves, não controladas, insuficiência cardíaca, miocardiopatia, doença coronariana, e tem um leque de enfermidades
cardiovasculares que fazem piorar mais a doença, a forma muito mais grave. E tem outro, diabetes mellitus, obesidade, doenças pulmonares, doenças imunológicas, né? Câncer, quem tem câncer, qualquer tipo de câncer, quem toma droga imunossupressora, todas essas pessoas, elas têm um risco maior de ter uma forma grave da doença. Juscelino Castro. Eu gostaria que o senhor falasse também a respeito, por exemplo, que no início, principalmente, da Covid-19, muita gente correu para as farmácias para comprar vitamina C, para a própria vitamina C com zinco, né? Vitamina D também. Vitamina D. E aí, eu entendo, eu pelo menos entendi assim, uso frequentemente a vitamina C para se manter imune, não diretamente contra a Covid-19, até porque não existe nenhum medicamento, nem até que eu saiba, o senhor pode até nos explicar melhor, um remédio também que previna do coronavírus. Mas enfim, você se manter de forma imune a uma gripe, a algo parecido com a Covid, seria interessante. O que o senhor tem a dizer, o senhor teria a dizer a respeito? Realmente é válido as pessoas ficarem realmente preocupadas com a imunidade, sempre, claro, deveria ser sempre, né? Mas, infelizmente, muitas vezes vivemos em uma cultura onde nós brasileiros procuramos, por exemplo, um médico quando já estamos doentes, não trabalhamos muito na forma preventiva. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? É eficaz? É interessante que as pessoas se mantenham, né, preocupadas com essa imunidade, principalmente nesse período em que vivemos de pandemia, doutor Ranalfo? Nesse período, você vai, vamos dizer, é um fator para você se preocupar mais com a sua imunidade, né? Para você se alimentar de alimentos que tenham vitamina C, de alimentos que tenham vitamina D, que você pegue o sol todo dia, porque isso aí, ela melhora o seu sistema imunológico, vai melhorar a sua defesa. Não vai dizer que você vai evitar o Covid, não, certo? Só com essa finalidade, eu não vejo o porquê você fazer isso. Mas eu vou começar agora, então comece agora e continue, depois que passar esse surto, a você usar, a você comer, a você ingerir vitaminas que estão nas frutas, nas verduras, né? A vitamina D você transforma quando você pega o sol, a provitamina D é transformada em vitamina D através dos raios solares, né? Que quando toca na pele, mas se você não tem, então pode fazer a suplementação com vitamina D, com vitamina C e com outras vitaminas, com zinco, né? E esses manganês, fósforo. Existem complexos vitamínicos que têm todas essas substâncias, mas isso, quando está na sua alimentação, é muito melhor, porque você cria o hábito, isso é hábito, né? Comer é hábito, né? Você tem que se alimentar, não só agora, isso desde criança. Hoje, já no próprio Sistema Único de Saúde, já se orienta as crianças, desde a idade de 2 anos, a se alimentar de alimentos saudáveis, alimentos que vão melhorar o seu desenvolvimento, que vão melhorar o seu sistema imunológico. Mas é válido você, durante esse momento, se prevenir, não só da Covid, mas de outras coisas. Mas, lutando sempre, ela não está lhe protegendo de você não adoecer. Para você não adoecer, você tem que usar essas 3 medidas para se prevenir de adoecer e prevenir prevenir de transmitir a doença, que é o uso da máscara, o distanciamento social entre as pessoas e lavar as mãos com água e sabão ou com álcool gel. Essas 3, você não vai tomar vitamina D, você não vai tomar vitamina C, mas essas 3 você tem que fazer, porque é ainda que está prevenindo. Pode ser que apareça uma medicação, uma vacina, aí sim, essa vai dar uma proteção total. Bom, falando de medicação,
Houve a corrida para as farmácias, ivermectina, anita e outros vermifugos que, segundo as especulações, porque foi uma guerra de informação muito grande, principalmente nas redes sociais. Doutor Ranalfo, o que de fato ainda hoje tem pessoas que tomam preventivamente a ivermectina, o anita, como se fosse uma forma de se proteger da infecção viral. Isso procede? O que o senhor tem a dizer em relação a esse hábito de comprar esses medicamentos? Zé Luiz, isso apareceu no início da pandemia aqui no Brasil. Né? O presidente Trump disse que a cloroquina era quem ia salvar a América. O presidente do Brasil quis replicar essa orientação e começou a dizer que a cloroquina ia salvar o brasileiro. E, além disso, algumas autoridades sanitárias, médicos, infectologistas, também começaram a divulgar que esse tratamento era eficaz contra a Covid-19. Embora não houvesse nenhum trabalho científico comprovando, havia muita a observação clínica de médicos da Itália, de médicos da Espanha, de médicos da Alemanha, de médicos de todo mundo, até da China, de que eles se beneficiavam com esse tipo de remédio. Cloroquina, ivermectina, agora apareceu a anita, mas não há nenhum trabalho comprovando que elas são eficazes. Há trabalhos, inclusive no Brasil, comprovando que elas não têm nenhum efeito. Mas o Ministério da Saúde, ele criou condições para que os médicos do Sistema Único de Saúde ou sistema privado, né, pudessem prescrever essa medicação, que embora não fosse específica para a Covid-19, a Anvisa autorizou. Ela não determinou, ela autorizou a você usar chamado off-label, sem um trabalho específico comprovando que aquelas drogas sejam eficazes. E continuou usando, né? Mas não tem. Se a Covid-19, o vírus respondesse à cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a anita, nós não teríamos esse número de mortes no Brasil que já passa de 150 mil. Né? Esse foi um dos fatores, né, de você negar a gravidade da doença, de você dizer que é uma gripezinha, de você dizer que iam morrer 2.000 pessoas, que as pessoas podiam trabalhar, podiam se deslocar, e isso fez com que nós chegássemos a esse número. Ia morrer e vai continuar morrendo pessoas pela Covid-19, mas esse número está muito exagerado. E isso mostra que os países que usaram essa estratégia têm números exagerados. Aonde morreu mais hoje foi nos Estados Unidos, que foi um país que adotou essa mesma negação, esse mesmo enfrentamento para a epidemia. Né? Hoje tem mais de 9 milhões de pessoas doentes e já tem mais de 250 mil mortes. No Brasil, nós já temos mais de 155 mil mortes causadas pela Covid-19. E vai continuar, embora esteja diminuindo, mas vamos dizer, nós estamos estabilizados e diminuindo num patamar alto. Todo dia nós temos mais de 200 novos óbitos, e isso é algo. Nós ainda estamos na primeira onda. Eu sempre converso com um colega que nós vamos ter a segunda onda. Nós não terminamos nem a primeira. A primeira onda ainda continua. Vamos esperar que quando terminar a primeira, aí nós não vamos ter a segunda com o aparecimento da vacina. Aí sim, nós não vamos ter a segunda onda quando a vacina aparecer, que está perto. Está difícil, mas vai chegar.
Nós estamos conversando com o Dr. Ranalfo Maia, ele é pneumologista, nosso convidado de hoje, para falar de um tema Covid, e daqui a pouquinho vamos entrar no tema da vacina. Uma guerra comercial no mundo inteiro, a Rússia, a China, Estados Unidos e a Inglaterra tentam buscar aí a solução para trazer essa imunização para a população mundial. Juscelino Castro. Aproveitando ainda e falando do período de infecção de coronavírus, né, da Covid-19, gostaria que o Dr. Ranalfo falasse um pouco, por exemplo, da reinfecção. Existem casos, inclusive aqui em Limoeiro do Norte, em Morada Nova, né, de pessoas que tiveram mais uma vez ou foram reinfectadas com o coronavírus. É o que eu queria que o senhor falasse também, por exemplo, se o senhor já recebeu algum paciente, como é que fica o organismo desse paciente? O senhor falou desde o início que atacam alguns órgãos, inclusive o pulmão, e aí como é que seria o risco? Ele aumenta, a pessoa ficou sequelada com a primeira infecção, e como é que fica esse paciente nessa possível segunda reinfecção? Inclusive no mundo, poucos casos eu vi, apenas de um jogador lá na Europa que foi reinfectado 4 vezes, que é o jogador de bala. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse momento de reinfecção, o que o senhor pôde acompanhar de perto, se o senhor já recebeu algum paciente, inclusive, que tenha passado por essa situação, doutor Ranalfo. O que a gente tem visto da reinfecção é o que se publica, né, nos órgãos, Organização Mundial de Saúde, e nas revistas especializadas, como o Lancet, o New England Journal, sobre a reinfecção, porque é uma coisa nova, né, na Covid. Primeiro você tem que diagnosticar se é uma reinfecção ou se é um recrudescimento da primeira infecção. E você só faz isso em centros bastante especializados para fazer o diagnóstico, né? Hoje já tem, não só no Ceará, já tem um centro vamos dizer, acompanhando os pacientes que tiveram uma possível reinfecção, né, ou recrudescimento da doença. E ainda é estudo, o Juscelino. O que ainda há sobre isso ainda não é conclusivo, entendeu? Uhum. Não é conclusivo. E a gente não pode nem dizer o cuidado, o que é que vai ter. As pessoas que tiveram reinfecção vão ter uma forma pior, vão deixar mais sequelas. Não há ainda condições de se dizer com certeza sobre isso. Vamos esperar, que eu acredito que cada dia que passa, o Juscelino, cada dia que se passa, mais alguma coisa nova sobre o coronavírus, sobre a Covid-19 vem à tona. Todo dia, desde os aspectos de contágio até esses aspectos de doença, de sequela, de cura, de recidiva, e, enfim, com o tempo é que nós vamos ter um conhecimento o maior possível deste vírus. Nós estamos conversando com o Dr. Ranalfo Maia aqui no nosso debate regional de hoje, esse sábado, dia 23 de outubro, falando sobre a doença Covid. Já vamos entrar no assunto, que é o assunto das vacinas. Dr. Ranalfo, a partir do momento que o paciente começa a se sentir alguns sintomas, hoje ainda é procurar um posto de saúde ou procurar diretamente um hospital? Porque já temos informações, inclusive, oficiais, de que hospitais estão lotados na capital cearense, Fortaleza, já buscando UTI por conta desses sintomas. Essa carga viral, ela tem uma relação com o tempo que o vírus está se propagando dentro do nosso organismo? Olha, José Luiz, inclusive na região de Fortaleza, que não é só Fortaleza, né, são vários municípios, houve um aumento do número de casos, não só no número de casos, como também de casos que precisaram ir para a UTI, fazendo com que os leitos de UTI do Sistema Único de Saúde e até de hospitais particulares, né, de planos de saúde, tivesse um aumento, uma ocupação muito grande. Eu não sei o percentual, mas essas informações são verdadeiras, né? Isso por quê? Porque houve um relaxamento
né? As pessoas começaram a sair, continuam, agora agravada pela eleição, né? As pessoas estão saindo para fazer reuniões, aglomerações, comícios, e isso faz com que o vírus se dissemine com mais rapidez, né? E aí se tenha, num período de 2 semanas, um número já gerado de casos, como tínhamos no início da pandemia. Só que no início da pandemia, os hospitais, o Sistema Único de Saúde não tinha condições de responder. Hoje está respondendo, mas respondendo no limite. Se continuar assim, daqui mais 2, 3 dias, vão ter que voltar aos hospitais de campanha. Por quê? Porque o número está sendo muito grande e rápido, né? Fazendo com que você procure que seja paciente de UTI. A orientação que se dá é a seguinte: adoeceu, procura o serviço médico. Hoje, no interior do estado, já existe os centros especializados de atenção ao Covid, né? Se eu não me engano, em Limoeiro tem até 2, um aqui na região do centro da cidade e outro lá na Cidade Alta. Se você não está mais perto do seu posto, procure seu posto de saúde, sua unidade básica de saúde, o seu programa de saúde da família, que lá você vai ser orientado. Porque quanto mais cedo você começar o tratamento nessas formas que podem se tornar graves, melhor o resultado. E você só vai fazer isso se você procurar o serviço médico. Então, hoje orientamos, procure o serviço médico. E se tiver acima de 60 anos e tiver suspeita de que é Covid, já procure o serviço médico, não espere pelos sinais de gravidade, que é o quê? O sinal de gravidade é sintoma respiratório de falta de ar, de respiração rápida, de tosse, de febre alta. Não esperar que isso aconteça. É procurar ser orientado e monitorado. O importante é você monitorar. É você ter falar com o paciente todo dia, né? 24 horas, ver como é que ele está, se apareceu mais alguma coisa. Né? E hoje já se faz vários exames no primeiro atendimento para ver, inclusive, os marcadores de inflamação, né? Que são eles que dão um prognóstico de dizer, olha, você vai piorar, fazer logo um raio-x para ver se está com comprometimento do pulmão, porque cada um é um caso diferente. Tem que ter tomado uma atitude de acordo com o caso e a gravidade de cada caso. Muito bem, Juscelino Castro. Continuando aqui falando a respeito disso, doutor, inclusive, né, a Unimed Fortaleza, né, está aí nos principais jornais da capital cearense, do nosso estado do Ceará. A Unimed Fortaleza suspendeu, inclusive, novas cirurgias devido ao aumento de pacientes com suspeita da Covid em Fortaleza. E aí eu vi também no jornal, né, na TV da capital cearense hoje, pela manhã, que realmente era um aumento absurdo. Chegou aí a mais de 800%, essa era a estatística que eu vi, de casos referente a 2, 3 meses de Covid no estado do Ceará, nesse período em Fortaleza. Ou seja, é um alerta... É da região. Né? Da região. Não é só Fortaleza. Isso, Fortaleza, a grande Fortaleza, a região Fortaleza, metropolitana. São é isso? mais de 30 municípios, né? Então, é porque quando você fala Fortaleza, não é só a cidade de Fortaleza, sim. É a macro-região de Fortaleza, né? E isso mostrando que houve um recrudescimento da pandemia, né? Da epidemia, não é outra onda. Houve um relaxamento das pessoas em usar máscara e manter o distanciamento. E o vírus já mostrou que você não pode dar chance, porque se der, ele contamina você e contamina outras pessoas. Inclusive, né, doutor,
nesse período que a gente o senhor enfatizou muito bem, importante ressaltar isso, das aglomerações. Quando se houve as etapas, né, de liberações no estado do Ceará, aí eu nunca vi, me desculpe, algumas pessoas, a necessidade tão grande de ir para uma praia. As praias superlotadas, né, ambientes de restaurantes superlotados, e aí chega-se num momento como eleições, em muitos lugares, muitas aglomerações. Eu queria que o senhor falasse, é realmente por isso, né? Não é uma segunda onda necessariamente, mas justamente esse relaxamento que o senhor acabou de falar, doutor? Com certeza, o relaxamento das pessoas, por motivos N, né? Cada um tem seu motivo, por que está relaxando, por que é que não está usando máscara, por que é que não está lavando as mãos, por que é que não está mantendo o distanciamento entre as pessoas. Cada um tem seu motivo. Agora, de tudo isso, o que acontece, o efeito é esse, é aumentar o número de casos. Não foi o vírus que se tornou mais virulento, não. Foram as pessoas que relaxaram e deixaram de fazer e de praticar as medidas que protegem, né? E está se pensando, se dizendo, com uma certa razão, que no interior a coisa vai ser pior, né? Por quê? Porque está havendo a campanha política, os candidatos não estão muitos levando isso em conta, muitos acham, eu sou jovem, vou ter isso, mas está disseminando a doença, né? E com certeza pessoas que têm um risco maior de adoecer e de morrer vão ser acometidas e nós vamos ter um número de casos e de óbitos aumentado. O que está se vendo aqui, o que está acontecendo na Europa, é que o número de casos aumentou muito, mas o número de óbitos não está como na primeira onda. Isso denotando que as pessoas que estão adoecendo estão sendo atendidas logo, estão procurando os hospitais e estão tendo um atendimento com um objetivo maior de mantê-lo, vamos dizer, de apressar a cura e também de diminuir os efeitos mais graves, que o principal é a morte. Doutor Ranulf, dentro desse aspecto que o senhor acaba de dizer, em relação a essa questão dos cuidados, o senhor não acha que houve também uma diminuição da testagem? Eu acho que quanto mais se testa, inclusive nos primeiros momentos, o governador do estado do Ceará foi elogiado por alguns programas jornalísticos, porque o Ceará ficou num pico muito alto de casos, mas dizia o seguinte, por que está assim? Porque o governador está colocando à disposição da população a testagem para saber o nível de infecção da pandemia no estado e tratar dessas pessoas. A testagem hoje ainda é uma eficiência para poder se fechar o cerco nessas pessoas contaminadas e reduzir essa contaminação da Covid, doutor Ranulf? Luiz, eu acho que a testagem hoje continua sendo do mesmo jeito. Só estamos aqui, por exemplo, na região, o teste só é feito em pessoas que estão apresentando sintomas que chegam à unidade de saúde ou o hospital e vão fazer o teste. Nós não começamos aqui na região e nem no Ceará a fazer testagem em massa, né? De você testar para você saber o grau de imunidade da população. O Ceará tem 9 milhões e 100 mil habitantes, né? Para você fazer uma testagem de que pelo menos 50% são 4 milhões, 5 milhões de exames, né? É preciso primeiro ter recurso para comprar esses testes. Segundo, é preciso ter um país que esteja produzindo testes de qualidade para que você faça isso. O que está acontecendo não é porque diminuiu a testagem, que eu não sei nem se diminuiu, né? O que está acontecendo é que a doença aumentou, o número de casos aumentaram, as pessoas começaram a transmitir mais a doença, né? Isso é o fator principal. Quando você fizer uma testagem em massa, aí sim você tem condições de dizer que, olha, já estou com mais de 50% da população,
foi testada, está doente, já teve o vírus, aí sim você pode, é chamada a imunidade de rebanho, né? Que você chegar à imunidade de rebanho pela doença, isso é até antiético, você querer que as pessoas adoeçam, para que quanto mais adoecer, o risco de outras pessoas adoecerem é menor. Isso aí só a vacina é que vai fazer. Não vamos esperar pela imunidade de rebanho causada pelo vírus, porque aí o número de mortes vai ser muito maior, vai se dobrar, vai se triplicar esse número de óbitos que aconteceu e que acontece aqui no Brasil. O isolamento em casa, das pessoas serem orientadas a ficar em casa, e sabemos que tem muita gente, doutor Ranulfo, que não obedece essa recomendação, são praticamente assintomáticos e que não querem fazer aquela quarentena de isolamento domiciliar. Isso também traz um prejuízo muito grande para poder conter o avanço da doença, não é verdade? Se ele está em casa, o risco, né, é em casa. Ele não está saindo, né, ele não está tendo contato com pessoas que estão doentes, então o risco dele adoecer é o menor possível. Mas se da casa dele tiver pessoas que estão saindo e não estão usando a máscara, não estão tomando os cuidados, essa pessoa poderá trazer a doença para dentro de casa e esse outro que está com tanto cuidado pegar a doença e às vezes chegar até o êxito letal, que é o que aconteceu muito, né? E ainda continua acontecendo. Hoje, você ficar em casa é muito difícil, eu acho, que quem tem condições de trabalhar e precisa trabalhar, que saia agora com esses cuidados. Se você não fizer isso, você está trazendo um risco muito grande de adoecer e também de trazer a doença para sua casa. Né? E fazendo o quê? Usando a máscara, usando álcool gel e lavando as mãos com água e sabão e mantendo o distanciamento entre as pessoas. É como o Juscelino falou. Olha, foi todo mundo para a praia, mas ninguém pode proibir, né? Quando você fala de tornar obrigatório o uso da máscara, já começa a chegar algumas pessoas, inclusive autoridades, de não usar, são os primeiros a quebrarem, a cometerem a ilegalidade. Então, fica muito difícil. Quando você vê o presidente da República dando uma declaração, dizendo que é uma gripezinha, dizendo que não precisa ficar em casa, dizendo que não precisa manter distanciamento, dizendo que você tem que trabalhar, o que é que você vai fazer? Quem ouve aquilo e não está com vontade de fazer, vai fazer o que ele está dizendo, é uma gripezinha. E muitas vezes essa pessoa tem a doença e nem sintoma sente, mas pode transmitir a doença para outros. Foi isso que aconteceu no Brasil desde o início. Foi um enfrentamento fora sem responsabilidade, deixando de lado a ciência e só se preocupando com a economia. A economia já foi afetada no mundo todo. Né? O que tem que se fazer agora é diminuir o número de mortes, que é o que todo mundo está fazendo. Estamos conversando com o doutor Ranulfo Maia, ele é o nosso convidado do debate regional de hoje, nesse sábado, aqui na nossa Regional FM, trazendo um assunto muito, muito atual, porque estamos ainda numa pandemia. Muitos países, inclusive da Europa, Espanha, França, também Itália, estão com muita precaução, inclusive já tem aí previsões de lockdown para poder conter uma nova contaminação do coronavírus, do Covid-19 nesses países. Juscelino Castro. Doutor Ranulfo, se fala muito, por exemplo, que as pessoas têm que ter muito cuidado quando vão a um comércio, né? Já virou rotina para muitas pessoas, inclusive, ir ao supermercado e ao chegar em casa, higienizar todos os seus alimentos. Mas fica muito difícil, por exemplo, se você vai fazer aquele velho ditado popular, aquela feira, né? Que você vai comprar muitos itens
Isso é válido? Até que ponto realmente as pessoas fazendo esse tipo de trabalho, por exemplo, as coisas que são bem lacradas, lavar com água e sabão antes de colocar na geladeira, né? Pegar o álcool 70 em spray fazer uma pulverizada em bolachas ou alguma coisa que esteja bem lacrado. Tudo isso é válido para evitar realmente que as pessoas levem para dentro de casa algo que porventura possa estar contaminado vindo do supermercado, doutor Ranalfo? O Juscelino, a gente é só ter bom senso. Aquilo que você tendo contato, pode transmitir, pode levar o vírus para você, então é válido. Né? Você passou a mão em cima de um balcão, onde várias pessoas passam a mão, então é válido você pegar e lavar as mãos. Né? O cuidado que se tem nos supermercados, nas farmácias, nos restaurantes, todos têm o porquê fazer aquilo. Né? O porquê fazer aquilo. É difícil, é muito. Né? Por que as aulas ainda não retornaram? Porque você fazer um controle desse numa escola, com jovens, com crianças, com adolescentes, é mais difícil ainda. O professor pode até se cuidar, os pais podem até se cuidarem, mas muitos não se cuidam, vão relaxar. E você levar uma criança contaminada para um hospital, para um colégio, você vai contaminar os outros. Embora não seja de bom grado essas medidas, infelizmente, o Juscelino, é o que há no momento para você diminuir a transmissibilidade da doença. É o uso da máscara, é o álcool gel e lavar as mãos e o distanciamento. Não tem outra coisa desse tipo. Você diz, mas se isso está surtindo efeito, com certeza. Se você não fizer isso, aí nós vamos ter aí um número exagerado de casos que aconteceram nessa semana que passou, na região, na Grande Fortaleza. Né? Numa semana, praticamente, lotou, segundo a informação, lotou os leitos de UTI e os leitos de enfermaria estão também numa taxa de ocupação muito alta. Por quê? Porque não seguiram isso. Né? Isso é o que existe. Infelizmente, são 3 medidas tão simples que as pessoas acham que não tem resultado, mas tem. Né? Tem resultado e está mostrando. Né? Desde o início, quem primeiro fez isso foi da China, foi aonde a doença começou, em Wuhan, foi lá, né? Fechou a cidade. E até hoje continua, não só lá, como em todos os países do mundo. Né? Alguns países já estão voltando a ter lockdown em algumas cidades, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, do Reino Unido, da Itália, da Espanha. Isso. Portugal, que foi o país que melhor respondeu no primeiro momento, hoje está tendo um número de casos muito maior. Muito maior. Né? Que em termos percentuais, como você bota 200%, é percentual. Às vezes, em termos absolutos, é pouco. É 20, é 6, 50. Mas quando você compara com o que teve anterior, é 200%, é 300%. Isso causa um certo receio de que a doença voltou, vamos dizer, com uma força bem maior. Verdade. Doutor Ranalfo, uma pergunta relacionada a isso, eu queria saber se o senhor poderia nos colocar aqui a informação. A pessoa, quando está contaminada, ela já sabe que tem o vírus, testou positivo. Ela já começa a transmitir o vírus automaticamente, ela já passa a ser um vetor desse vírus para outras pessoas? Ou tem um tempo para poder... Na hora que você faz o exame, o tempo do aparecimento da doença. Se você tem contato com uma pessoa que está com Covid-19, existe o período de incubação, né? Que é o quê? É o tempo que o vírus
leva no seu organismo para causar a doença. Mas você já passa a transmitir, nessa incubação, você já passa a ser transmissor do vírus para outras pessoas sem saber ou sem sentir sintoma nenhum? Não, se está em incubação, você não está transmitindo. Você ainda não tem a doença. Ah, certo. Né? Você pode ter a doença de uma forma leve. Depois que você tiver a doença, aí sim você está transmitindo. Mesmo de uma forma leve, ou se você teve a doença, deu um teste, não teve nenhum sintoma, mas está transmitido. Né? Isso aí está transmitido. Entendi. Quando você tem a doença. Quando o vírus ainda está no período de incubação, como o próprio nome diz, ele está incubado, ele ainda não está circulando no organismo e ainda não mostrou, vamos dizer, a sua cara e não mostrou que a doença ainda não se apresentou. Muito bem. O debate regional de hoje, conversando com o Dr. Ranalfo Maia, pneumologista, nosso convidado especial desse sábado, no debate falando de um tema muito recorrente, que é a pandemia do Covid-19 no mundo e também aqui no nosso Brasil. Juscelino Castro, com você. Eu queria até pedir a sua permissão, José Luiz. Eu acredito claro. Que muitas Nem informações que o doutor nos trouxe até então foram muito importantes. Apesar de muita gente já ter informação, ter batido muito em redes sociais, e na própria televisão, né, nos jornais, né, nos programas jornalísticos, pelo rádio também, claro, a gente já falar um pouco também sobre a vacina, né, ou as vacinas que estão em desenvolvimento. E aí, antes de o doutor Ranalfo trazer detalhes de algumas vacinas, inclusive de algumas que potencialmente o Brasil irá comprar, né, para imunizar todo o povo brasileiro, ou pelo menos a grande maioria, falar um pouco como é que funcionam as vacinas, doutor Ranalfo, porque tem muita dúvida em relação a isso, porque uma doença surge não muito rápido, apesar da tecnologia, da ciência ter evoluído muito, não é assim a toque de mágica que realmente uma vacina se tornará eficaz, né, com todas as probabilidades de imunização. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco como é que funcionam as vacinas e, posteriormente, a gente vai entrar no mérito da vacina da Covid-19, doutor Ranalfo. Você tocou hoje nesse assunto de vacina, que é, vamos dizer, o assunto que está trazendo, que está mexendo com todos os que estão vivenciando esse momento. Né? As vacinas, você sabe que a vacina, hoje, ela previne entre 2 a 3 milhões de mortes no mundo, por diversas doenças. Sarampo, difteria, tétano, coqueluche, influenza, HIV, não tem ainda, sarampo, mas são prevenidas através de quê? Da vacina. A vacina é uma substância biológica que estimula o organismo das pessoas que tomam aquela vacina a produzir anticorpos contra determinado agente patógeno. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, né? E que faz com que a pessoa, quando tiver contato, né, com a pessoa, o sistema dele foi, vamos dizer, deixou uma imunidade, uma cicatriz imunológica, e as células, aqueles anticorpos, vão agir, células e anticorpos, que você tem uma imunidade celular e tem uma imunidade humoral, vão combater aquele agente agressor. Né? Hoje, no mundo, existe mais de 100 vacinas sendo testadas para a Covid-19. É muito, 100 vacinas no mundo todo. E nós, aqui no Brasil, nós temos algumas que estão no estágio mais avançado de pesquisa e, vamos dizer, estão prontas para serem registradas, assim, no nível para serem registradas na Anvisa, para ela autorizar, porque esses imunobiológicos só podem ser
prescritos aqui no Brasil com a autorização da Anvisa, né? E nós temos 2 vacinas, as que estão mais adiantadas, que é a vacina, vamos dizer, chinesa e a vacina do Reino Unido, né? Que são as 2 que estão numa fase bem avançada, né? E isso traz, quando a vacina, essas vacinas, aí vem a mesma coisa que aconteceu no início da pandemia. Veio o problema político, entendeu? O problema político que existe, mas ele não pode se sobrepor ao interesse maior das pessoas e da nação, de que a primeira era a doença, agora é se prevenir. Então, o que tem que prevalecer é a ciência. O que tem que prevalecer é que a vacina que for mostrada, todas as fases, toda a documentação à Anvisa, e dizendo que ela é segura, que ela é eficaz, ela tem que ser comprada pelo país para ser aplicada à população. E se aparecer 2, 3, o número independente do país que seja fabricante. É lógico, não é porque é da China, não é porque vem da China ou vem da América. Rússia, da Inglaterra. Não. Agora tem que ser testada. Não pode, como, por exemplo, a vacina da Rússia, a Sputnik, já está sendo aplicada lá. Vamos fazer um teste aqui no Brasil e se ela for eficaz, se ela não provocar muitos efeitos colaterais, vamos comprar e vamos aplicar. Independente de onde venha. O que ela tem que ser é eficaz. Agora, quando você bota a política no meio, aí acontece o que está acontecendo, uma briga do presidente da República, né, com o governador de São Paulo, né, que eu acho também que está aproveitando do momento, da oportunidade, para tirar dividendos políticos. Todo mundo está vendo, tanto o Bolsonaro como o Dória, né? Eu digo que são oportunistas, estão usando essa oportunidade para dividendos políticos, que eu acho que aí isso é criminoso, né? Não se deve fazer isso. O que deve se ver é o bem-estar da população. Mas ainda bem que os governadores estão vendo isso, e todos, junto com o presidente, né? O presidente desautorizou o seu secretário, o seu ministro da Saúde, né? Que é o general, mas desautorizou. O general fez o trabalho, assumiu o compromisso, e ele negou, disse que não, e depois, infelizmente, teve que dizer que ele foi mal compreendido. Ou mal compreendido ou bem compreendido, o importante é que a vacina que for testada e for segura seja autorizada. E eu tenho certeza que ela vai ser ou por via judicial, né, ou por decisão do presidente da República. Mas se houver o registro e a vacina for eficaz, infelizmente, ele nem ninguém vai ter o poder de negar esse bem que vem se procurando há muito tempo, que é uma vacina para prevenir a Covid-19. Verdade. Doutor Ranalf, assim, explicando melhor a patologia não, a questão, a eficácia de uma vacina, como é que elas agem? Estão tirando alguma coisa do genoma do vírus? Como é que está sendo feita essa vacina? Para poder a gente entender como é que elas são produzidas e a partir de que elas começam a ter o resultado no nosso organismo. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Existem vários tipos de vacina, viu, Luiz? Tem vacinas que são feitas por vírus vivos atenuados, né? Por vírus inativos, por partículas virais, né? Todas elas são fabricadas com o intuito de que o organismo responda com a produção de células e de anticorpos
que protegem, que vão combater aquele agente. Se é alguma vacina específica da Covid-19, que elas vão prevenir que a pessoa, quando tiver contato com o vírus, que a pessoa adoeça. Todas as vacinas têm seus riscos, todas as vacinas têm seus efeitos colaterais, né? Mas a vacina, vamos dizer, com o vírus atenuado, você pode ter um risco de que o processo não seja tecnicamente perfeito e vá trazer alguma doença grave, a doença vai ser transmitida por aquela vacina, né? Por isso é que há essas fases de teste, né? Você fase 1, 2 e 3 são fases clínicas. O que acontece mais é que é o número de pessoas que vão agregando para aquela fase e também analisando os efeitos colaterais, se ela vai proteger mesmo, porque você faz uma vacina, quanto mais pessoas você fizer, melhor, porque o universo é para milhões de pessoas. Você faz só por 100, você pode ter um efeito excelente. Na hora que você esteve para 1000, o efeito não ser o mesmo. Por isso é que o número de pessoas nessa fase são de milhares, 40, 50 mil pessoas que são passadas por esse momento do teste, né? E para avaliar isso, ela tem que ser eficaz e ela tem que causar o mínimo possível de efeitos colaterais, efeitos leves, porque se tiver um efeito colateral grave, você não vai fazer. Se existe o risco de você tomar a vacina e morrer, não se faz. Essa vacina, ela é proscrita, ela não vai. Entendeu? E por quê? Porque tem um risco. Ora, se você está fazendo para proteger, mas tem um risco de adoecer e morrer, então essa vacina não vai. Quando a vacina é autorizada, por isso é que tem essa exigência que é salutar, que é preciso da Anvisa de avaliar o estudo, as fases da experiência daquela vacina, né? Com toda a documentação, com todos os casos, analisada por técnicos que entendem, que sabem que a vacina daquele tipo ela age assim, os efeitos colaterais dela são assim, para que você autorize, vamos dizer, a aplicar, a ser fabricada e aplicada no Brasil. Tem um processo, é você autorizar, aí depois ainda tem da fabricação, depois você tem a distribuição, né? E a aplicação, e quem são as pessoas que vão tomar. A própria Organização Mundial de Saúde, ela prioriza as classes mais vulneráveis, né? Que são os idosos, os profissionais de saúde, as pessoas que têm doenças crônicas, aí tem gestantes, e, por fim, chegam os adultos jovens, quando sobra, né? Quando o país toma. O Brasil, ele não vacina todo mundo contra H1N1. Ele vacina a população de risco, idosos, profissionais de saúde, e gestantes e crianças. Muito bem. Conversando com o Dr. Ranulfo Maia, pneumologista, nosso convidado de hoje no debate regional, falando sobre Covid e vacina contra o Covid-19. Juscelino Castro, com você. Eu vou trazer aqui alguns dados, doutor Ranulfo, inclusive o senhor já falou um pouco a respeito disso, que segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, entre as quase 200 propostas de vacinas em testes, 44 chegaram à fase de experimentação em humanos, chamada de estudos clínicos. Dessas, um grupo de 10 projetos atingiu a fase 3 de estudos, em que dezenas de milhares de voluntários são recrutados para comprovar se a vacina é mesmo capaz de proteger sem causar danos à saúde. E aí, baseado nessas informações, as vacinas, segundo a Agência Brasil, né, que é a estatal que fornece as informações do governo federal,
diz que as vacinas estão sendo feitas de 4 formas, doutor Ranalfo. O senhor certamente deve saber muito bem disso, inclusive já falou a respeito um pouco, né, que umas estão sendo produzidas pela proteína S, vacinas de vírus inativado, vacinas de vetor viral e também vacinas genéticas, e aí também as vacinas proteicas subunitárias. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, né, inclusive de que existe vacinas, por exemplo, primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração, se é realmente o englobamento de todos esses processos da vacina da Covid também. É isso, doutor Ranalfo? O processo de fabricação, é como você falou aí, né? Tem vírus inativados, partículas virais, vírus atenuados, proteínas que dão ajudam a proteção daquela vacina. Se você me perguntar tecnicamente como isso é feito, eu lhe digo com toda honestidade que eu não tenho conhecimento, entendeu? Isso é uma coisa, é um segmento super especializado, não só por pessoas, mas também por equipamentos, né, de geração, que fazem leituras microscópicas, que fazem cálculos rápidos e numerosos. A vacina, eu não conheço vacina de primeira geração ou de segunda geração. O que existe, né, das vacinas é saber se ela é eficaz. Quando a vacina é eficaz, pronto, é eficaz e os efeitos colaterais dela são mínimos, ela está autorizada a ser fabricada e a ser aplicada. Isso depois de passar pelo estudo da Anvisa. Aqui no Brasil, as duas que estão mais adiantadas é a do Butantan, que é uma vacina do Sinovac, que é uma vacina da China. Coronavac, né? Coronavac, e a vacina de Oxford, que é a vacina que está sendo pela Fiocruz, que vai ser fabricada pela Fiocruz, Manguinhos, né, Biomanguinhos, e a outra pela... O que existe também em termos de tecnologia, de transferência de tecnologia, porque você sabe que essas vacinas são caras. Você aplicar milhões de doses numa vacina que custa, por exemplo, $10, né? Quanto não vai de dinheiro aí? Até isso está pesando nesse momento, né? A própria Organização Mundial de Saúde criou um fundo para os países pobres que não têm dinheiro para comprar vacina, e por isso eles não poderão ficar fora dessa benesse que vem para proteger os cidadãos daquele país, né? E isso está havendo problema, porque muitos países nem aderiram a esse consórcio, né, para a fabricação e distribuição da vacina no mundo todo. Então, o Juscelino, para enfatizar, a parte técnica eu não conheço, entendeu? A fabricação, como é que faz isso, como é que não faz, eu não tenho conhecimento, né? Inclusive, só as pessoas super especializadas nisso aí é que poderão dizer. Eu posso dizer de uma maneira geral, né? Claro. De vírus atenuado, você pega o vírus que causa a doença e, por um processo químico, ele perde a capacidade de se reproduzir, né? E perde a capacidade de causar doença, né? Mas não perde o poder imunológico, de causar imunidade naquela pessoa. Esse é Muito bem. Vírus. A partícula viral, do mesmo jeito. É uma partícula de um vírus que causa a doença, que é agregada a outras proteínas, para que, quando chegue no organismo, o organismo reconheça aquilo como um agressor e fabrique anticorpos para proteger a pessoa de desenvolver aquela doença. Debate regional hoje, sábado, falando de Covid e vacina contra a doença. Juscelino Castro.
Só para concluir aqui um pouco dessa informação, doutor, é muito interessante o que o senhor acabou de falar. Por exemplo, a proteína S é quando o corpo produz anticorpos contra um vírus estimulado por estruturas específicas que compõem esses seres. No caso do coronavírus, causador da Covid-19, os cientistas descobriram que a proteína S, que forma a coroa de espinhos, né, que dá o nome ao vírus, é a estrutura que mais provoca o sistema imunológico a produzir anticorpos. Aí, uma das formas de produzir uma das vacinas, né, através da proteína S. E aí que me chamou a atenção também, eu queria só pontuar isso aqui rapidinho, é que em uma entrevista cedida ontem, né, mais precisamente ao programa Pânico, um dos mais importantes neurocirurgiões do Brasil, nessa entrevista, o neurocirurgião Paulo Porto de Melo falou sobre os riscos e efeitos colaterais da Coronavac, a vacina contra o novo coronavírus produzida, né, pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. E ele disse, inclusive, né, assim, se torna até bem polêmico, que o efeito colateral dessa vacina chinesa pode ser pior que a Covid-19, disse esse neurocirurgião. Eu queria que o senhor falasse, assim, não sei se em breves palavras, o que é que o senhor acha? O senhor já viu alguma coisa a respeito dos efeitos colaterais causados já nesses testes da Coronavac, doutor Ranalfo? Ô Juscelino, o que eu vi, o que eu li até agora sobre as vacinas Coronavac, a vacina chinesa e a vacina de Oxford, é que os efeitos colaterais não são tão sérios que não permita a aplicação da vacina. É isso que eu posso dizer. Não vi e vamos esperar. Porque se a vacina tiver efeitos colaterais, ela não será aplicada, autorizada a aplicar. Nenhuma vacina que venha da China, que venha dos Estados Unidos, que venha de onde vier, nenhuma autoridade, a Anvisa, jamais vai autorizar a fabricação e a aplicação de uma vacina que tenha efeitos colaterais tão sérios, graves, que matem as pessoas. Que seja mais malefício do que benefício, né, doutor? Isso, que tenha mais malefício, ou que, se não tem malefício, mas cria uma expectativa de que poderá ter um efeito negativo muito grande, porque, às vezes, a expectativa de que a coisa ruim aconteça faz tanto mal como a coisa própria quando acontece. Eu não acredito, não ouvi isso, não tomei conhecimento, mas se ele falou, eu não sei onde viu, é bom até que a gente vai pesquisar se já existe alguma coisa nesse sentido. Não só dela, mas de outras vacinas. Muito bem. Eu soube que a de Oxford também, aliás, a da Pfizer foi suspensa porque também já teve um problema de efeitos colaterais, foi suspensa momentaneamente. Doutor Ranalfo, para encerrar esse assunto, depois eu queria, para a gente finalizar o programa de hoje, para falar dessa expectativa de quando essa vacina pode chegar ao Brasil. Mas explicar um pouquinho essa questão do placebo. Inclusive, um paciente que era voluntário dessa vacina de Oxford faleceu de Covid. Ele era médico, tinha acho que 26 anos e estava sendo voluntário, e aí, por conta da aplicação do placebo, mesmo assim, ele, com a complicação da Covid, veio a falecer. Falar um pouquinho sobre essa questão do placebo. O que isso tem a ver com a imunização contra a Covid-19? Ô, Zé Luiz, aproveitar e você falar aí dos efeitos colaterais, mas dessa fase da experiência, é importante que esses efeitos apareçam, né? Isso não é demérito para aquela vacina. Se você tem uma vacina, aplica numa fase de teste e não tem um efeito colateral, aí você tem que interrogar, que aí você estão fazendo, que substância é essa que não causa nenhum efeito colateral, né? Agora, aí vira placebo, e placebo, às vezes, também tem efeito colateral. O placebo é uma substância que se usa quando você vai fazer um teste com a droga. Eu não sei qual é o placebo que se usa no caso das vacinas. Acredito que cada vacina tem seu placebo, né? O que é o placebo? É uma substância
que ela não protege da doença. Né? Ele é um placebo. Ele não tem o efeito de proteger a pessoa para não ter a doença para a qual ele está sendo administrado. Por exemplo, você pega 1.000 pessoas que vão participar da experiência. 500 vão tomar a vacina sem saber que é a vacina, e 500 vão tomar o placebo sem saber que é o placebo. Depois disso aí, você vai fazer os exames para saber quem foi que criou anticorpos e não teve a doença, e quem foi que criou anticorpos e teve a doença. Se o placebo, se a vacina proteger menos do que o placebo, não tem sentido aquela vacina. Se das 500 pessoas que tomaram a vacina, adoeceram 200, e das 500 que tomaram o placebo, adoeceram 200, a vacina não protegeu nada. Entendeu? O placebo é isso, é uma substância que você toma que não tem a finalidade de proteger. Mas a pessoa que está tomando não sabe. Né? E eu também não sei qual é o placebo que você usa no caso das vacinas, da Coronavac, da Oxford, qual é o placebo. Eu acredito que cada vacina tem o seu placebo naquela fase da experiência. Né? Muito bem, muito obrigado pela explicação científica, porque é importante, porque se fala muito, uma guerra de informação muito grande, e as pessoas acabam ficando com essa dúvida. Juscelino Castro, alguma coisa a mais? Gostaria de fazer uma pergunta, doutor. Por exemplo, vamos supor que uma dessas vacinas foi comprovadamente a sua eficácia, o Brasil compra essa vacina, se faça a imunização das pessoas, e aí a pergunta é a seguinte: ao ter feita toda essa imunização, é comprovadamente, firmado realmente dizer que o vírus sumiu e que não se precisa mais se vacinar, ou se, isso eu estou dizendo, porque para se tornar imune a algumas doenças, muitas doenças, inclusive, se passam por vários processos, inclusive se vacina até hoje. De doses, né? Para muitos males, inclusive. Ou seja, e conseguiu encontrar cura. Essa vacina que imuniza, nós vamos precisar se imunizar. O senhor já tem essa informação, por exemplo, que essa vacina se torna eficaz a cada ano, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano? O que é que o senhor pode dizer a respeito da imunização, no caso, chegar a uma conclusão da vacina da Covid-19, doutor Ranaldo? Não se tem ainda esses resultados de nenhuma vacina, né? Tem vacina que é feita só uma dose, tem vacina que são feitas 2 doses, mas não se sabe por quanto tempo essas vacinas vão dar a proteção. Não se sabe. Não, é 6 meses, vai ter que tomar todo ano. Entendeu? Como H1N1. H1N1 nós tomamos todo ano. Né? Algumas vacinas você toma todo ano. Por quê? Porque ela só protege 1 ano. Você faz, como se fosse um reforço. Né? Não tem, né? Até porque nós não temos ainda nenhum resultado nessa fase aqui no Brasil de vacinas que tenham a proteção. Não, tem a proteção, mas ela só protege durante 6 meses. Né? Aí você vai ter que fazer, o país vai ter que se organizar para fazer a imunização. Não, além da vacina, aparece um remédio. Se aparecer um remédio, provavelmente nem a vacina vai precisar. Se você tem uma droga que age no vírus, que mata o vírus numa fase inicial da doença, né? Então você não precisa ter vacina. Se aparecesse isso, era mais uma droga, uma arma no arsenal de combate a essa doença. E se fosse agora, era uma alternativa. Se tivesse doença que cure, que mate o vírus, ninguém teria 150 mil mortos. Né? Porque as pessoas não morrem, não é por causa do remédio, não. Não morrem por causa da sua defesa. Né? É a sua defesa que está combatendo, é o vírus, é a doença, é a resultante do vírus
com as características biológicas de cada um. Cada um, né, doutor? Inclusive, pessoas com 85 anos se curaram e outras mais jovens morreram, Pois né? é, verdade. Conheço um amigo meu de 88 anos que teve a doença, só foi descobrir porque a mulher dele teve a doença, teve sintomas, ela fez, deu, e fizeram dele e deu também. Ele disse, eu não estou sentindo nada, sem sentir nada, 88 anos. Aí disse, mas se eu soubesse que era assim, eu ia me expor, mas ninguém sabe como é que vai ser, né? Já estão até pesquisando algumas características genéticas, não só da Covid, mas de outras doenças, para dizer o que você é mais vulnerável a quê? A câncer disso, a infecção por isso, a câncer desse órgão. Isso está já se pesquisando no mundo. Quando se descobrir isso, aí você faz esse genoma logo ao nascer e já vai começar a se prevenir desde a primeira infância. Desde o nascimento, logo que nasce, você já vai começar a prevenir, porque o seu genoma que você pode ter câncer de pulmão, você pode ter câncer de próstata, você pode ter artrite reumatoide, pode ter isso, pode ter aquilo. Né? Já existem alguns centros fazendo esse mapeamento, né, para se descobrir essas características genéticas de cada um individualmente e você já começar a tomar cuidado desde cedo. Vamos esperar que apareça pelo menos a vacina da Covid-19, porque essa é que nós estamos precisando agora. É verdade. Eu vou dar um depoimento aqui, uma coisa muito pessoal. Eu estou há 7 meses, Juscelino, que eu não trabalho. Há 7 meses que eu procuro não sair de casa e que, quando há necessidade de sair, eu uso máscara, lavo as mãos e mantenho o distanciamento. Por quê? Porque são as 3 medidas que me protegem para não adoecer. Depois que eu adoeço, eu não tenho certeza de que as drogas vão agir e eu não posso morrer da Covid-19. Eu tenho 72 anos, completei ontem, então, mas eu venho me cuidando desde o dia 18 de março, né? Antes de aparecer decreto, mas a gente acompanhava a pandemia no mundo e já via que ela tinha algumas características que o vírus, alguns dados epidemiológicos que faziam com que as pessoas idosas deveriam ter mais cuidado em evitar a doença, porque a mortalidade era e continua ainda muito alta. Mas verdade, vamos ter esperança que as coisas vão chegar a bom termo. Muito bem. A taxa de letalidade ainda é muito alta. Doutor Ranalfo, para finalizar, a sua expectativa é que essa vacina chegue ainda esse ano ao Brasil ou só devemos ter expectativa para 2021? Olha, ter expectativa favorável é bom, mas essa expectativa favorável, às vezes, muda o comportamento das pessoas. Né? Eu, por exemplo, eu espero que até o carnaval essa vacina esteja aqui. Se o que se divulga dessas vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil é verdade, e eu acredito que seja verdade, aí nós vamos ter uma das duas, ou talvez até as duas, até o carnaval, né? Aí você vai brincar o carnaval. Mas tomara a Deus. Porque nós precisamos. Claro. Está terminando o ano, né? A economia está aí, ofegante, se recuperando com muita dificuldade, mas esses 2 meses aí, se não houver ajuda, se não houver o recurso do governo, ela vai começar a cair novamente, ou então estacionar, e nós não vamos ter aquilo que se esperava em termos econômicos aqui no Brasil, com as medidas que foram tomadas no início da pandemia, né, que se preocuparam mais com a economia do que mais com as vidas das pessoas. Por isso é que nós temos
155 mil mortos no Brasil até a data de ontem. Muito bem. Para finalizar, Salina, eu queria só agradecer o convite de vocês me fizeram, de eu poder participar desse debate, que é muito bom, leva informação, que é o que nós queremos, o objetivo nosso é isso, é informar. É através da informação que nós vamos tomar as nossas decisões, né? Algumas Verdade. que venham nos proteger, porque às vezes a gente tem informação, mas ainda faz aquilo que é errado e está sujeito a ter a doença. Muito obrigado a todos vocês, ao Zé Luiz e ao Juscelino. E obrigado, doutor Ranalfo. Que estão nos ouvindo nesse sábado, nesse período de almoço, mas está ouvindo a nossa entrevista. Maravilha. Obrigado. Uma boa festa de aniversário, que tudo saia na paz, que a família em si já é um presente de Deus de estar junto com eles. Um forte abraço, doutor Ranalfo. Forte abraço, muito obrigado. Doutor. Muito obrigado por ter aceito o convite e parabéns, né, pelo aniversário também. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, tudo de bom. Então tá aí, complementando mais um debate regional de hoje, sábado, com o doutor Ranalfo e nosso convidado, Juscelino Castro. Uma aula, né? Um momento de aprendizado, essa que é a verdadeira e boa informação. A verdade dos fatos, a análise de um cientista, porque médico tem ciência, médico tem sabedoria para falar dessa patologia que é a Covid. Embora ainda haja muitas nuances de desconhecimento, mas já se avançou muito nessa questão da Covid, né, Juscelino? É verdade, Zé Luiz. E a gente tem o nosso papel, nós como missão, temos a missão realmente de levar a informação. Exatamente. Porque muita gente tem muitas informações desencontradas e é bom a gente dizer uma coisa, rede social é muito bom, trouxe muitos benefícios, mas você deve ter o cuidado de analisar a informação, a notícia que você recebe e prestar atenção, por exemplo, lá no rodapé, principalmente quando se tem uma informação com precisão e com responsabilidade, se dá o crédito, para não estar propagando, por exemplo, inverdades ou coisas absurdas que não condiz com a verdade, principalmente num momento como esse em que nós vivemos, que é a pandemia do coronavírus. É verdade. Vamos embora? Acabou o nosso horário? Que bom hoje, mais um programa, mais uma forma de trazer informação de qualidade para vocês aqui na Regional, do nosso debate regional. Juscelino, forte abraço. Prazer em revê-lo. Um abraço a vocês, Zé Luiz, a todos os nossos amigos que nos ouviram até esse exato momento e nos acompanham também nas redes sociais e convidar mais uma vez para no próximo sábado, permitindo Deus, a gente possa estar de volta com mais um tema e mais um debate regional. Grande abraço a todos vocês e uma boa tarde. Valeu, obrigado, Juscelino. Tchau, gente, um abraço para você. Continue na nossa programação, porque o sábado ainda promete muito com a melhor programação musical da sua melhor estação, Regional FM. Um forte abraço, bom fim de semana e até o próximo debate. Regional.